Alô Blumenau, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Oktobercast, essa parceria aí entre Blumencast, o podcast de Blumenau, e a Rádio Mix, que fica localizada aqui o seu estúdio no coração da Vila Germânica, onde acontece a maior festa alemã das Américas, Oktoberfest Blumenau, Oktoberfest 2023, e a gente tá aí no Oktobercast na primeira temporada trazendo grupos fantásticos para falar aí sobre os desfiles, já trouxemos também personagens emblemáticos como o Vovô Chopin para contar sua história, enfim, pessoas e grupos que fazem e fizeram a história da Oktoberfest acontecer. Então a gente está muito feliz. Já peço inclusive para você se inscrever no canal do Blumencast. Já tem aí outros episódios para você maratonar. Siga também a gente nas redes sociais, @Blumencast, e siga também a Mix Blumenau Oficial, que lá você vai ter todas as informações sempre que sair episódios novos, inéditos, você vai ver lá em primeira mão e vai correr para cá pro YouTube. Hoje, então, a gente tem aí um grupo estreante nos desfiles da Oktoberfest. A gente já trouxe aqui alguns grupos tradicionais que desfilam. E hoje um grupo estreante, aí, vencedor do concurso de 2023 para novos grupos de desfile aqui da cidade de Blumenau. Então eu tô com eles aqui, os idealizadores, são 4, mas tem 2 aqui para falar com a gente, Paulo Klopfel Neto. Bom dia, e André. o Fernando Henrique Becker Silva, do Zeppelin. Eu não vou falar o segundo nome ali, porque é um pouquinho mais complicado, né? Como é que é? Luftschiff Group. Luftschiff Group. Treinando não é tão difícil não, né? Não. Sejam bem-vindos. Obrigado, André. Obrigado, André. Sempre um prazer estar contigo aí novamente, né? Exatamente. O Fernando já é um amigo antigo aqui do Blumencast, né, cara? Então é muito bacana a gente sempre se trombando aí, cara. E que legal que vocês estão fazendo parte aí desse grupo e a gente poder conversar um pouco, né? Gente, contem pra gente aí como é que foi a ideia, como é que ela foi idealizada, e aí a gente vai conversando um pouquinho nessa uma hora aí. Bom, somos um grupo de amigos, né, André? E já essa ideia já nasceu aí alguns anos atrás, estava no papel, e somos 4 idealizadores, eu, Paulo, Fernando Becker, o Samuel, Eberhard e o Rodrigo Merini. Uhum. Então, no final do ano passado, decidimos tirar do papel esse projeto e começar a construir ele aos poucos. Mas o projeto ele já vinha de antes do ano passado? Vocês já tinham essa... Nós aguardávamos a abertura do edital para poder tirar o sonho para transformar em projeto, e agora do projeto transformar numa realidade. Mas vamos lá, a primeira conversa que vocês tiveram, como é que foi? Isso foi quando? E como é que foi? Faz alguns anos, porque é o seguinte, né? A questão é que outubro a gente via que as atrações do desfile ela homenageavam, por exemplo, o barco que vinha pelo rio. Depois a locomotiva que cruzava, o Vale do Itajaí, e assim, quem sabe a gente pensar uma coisa que vem pelo ar, né? Perfeito. E daí Vocês imaginavam algum tipo de modal ali, então, né? Exatamente, uma modal de transporte. E, obviamente, não tem como não remeter naquelas 2 grandes passagens históricas de dirigíveis para o Blumenau em 35 e 36. Né? Então, a ideia de trazer um dirigível e fazer essa associação com o desfile foi a nossa ideia original, né? Sim. Começou ali, essa ideia. Vocês curtem muito história, então. Bom, o Fernando já conhece, Sim, o Paulo também. Também gosto muito de história. Os outros 2 lá também. Também. E além de todos esses pontos aí que o Fernando comentou, né? O desfile, ele remete aí à tradição da cultura de Blumenau, tanto da gastronomia, dos clubes de caça e tiro, né? Então, resolvemos, faz uns 3, 4 anos que a gente veio com essa ideia. Zeppelin, se não me engano foi em 34, né, que foi a primeira passagem de Zeppelin. O Graf, depois Zeppelin, veio 36, o Hindenburg, né? Então, estamos aí, fomos o grupo vencedor e então, estamos mais ou menos 4 anos atrás, vocês conversando, idealizando e acompanhando se saiu o edital, acompanhando isso aí. Porque o edital daí ele não aconteceu ali na época da pandemia, então. Isso, exatamente. Mas aconteceu no ano passado, não foi? Ano passado entrou... Quem que foi que entrou? Agora esqueci. Eu me recordo. Mas teve alguém, né? Teve um novo grupo, né? Aí, enfim, agora quando surgiu então a oportunidade desse ano, a gente agora vamos certo. Vamos pra briga. Sim. Mas é algo bem complexo, né? O edital, existem várias regras, várias normas a serem cumpridas, né?
E a gente, então... É um certame público, né? É um certame cheio de condições, de regras, enfim. E a gente teve que colocar o manual, né? O regulamento debaixo do braço e fazer acontecer, né? E aí, cara, pra falar um pouquinho até do edital, porque acabou gerando polêmica, né, cara? Isso aí é uma das coisas que mais a gente ouviu falar, né? Assim, particularmente a gente entende que não haveria por que ter polêmica, porque a gente seguiu estritamente as regras do edital. O edital é complexo, um exemplo, tá? Para que a gente possa apresentar um carro, é necessário apresentar um laudo com RT, assinado, subscrito por um engenheiro mecânico, para provar a viabilidade do projeto, né? Mas tem uma série de peculiaridades, por exemplo, para que o carro possa entrar na 15 e sair da 15 no final, ele precisa fazer a curva. Se o carro estiver fora de dimensões, ele não faz a curva. Perfeito. Então tem uma série de especificações técnicas que precisam ser cumpridas. E nós cumprimos a risca e, obviamente, não é pelo fato de ser advogado, mas a gente é necessário que todos que queiram pleitear tenham que cumprir a risca. Não pode ter jeitinho ali. Não precisa citar, mas teve grupos ali que não conseguiram por essas especificações técnicas? Foram inicialmente 8 projetos, 2 foram descartados imediatamente. Sabe por que não atendia esses 2 inicialmente? Porque os 2 primeiros que não faltaram na primeira aquela reunião ali. Entendi. Daí não foram presentes. O edital exigia a presença do presidente e do vice. Não estavam presentes. E depois, salvo engano, foi porque irregularidade na habilitação de um deles, que não residia em Blumenau, salvo engano. E outros porque não tinham RT. Tem uma série de elementos que não foram cumpridos. Mas, enfim, nós no final ali para concorrer foram vocês e mais quantos? Mais 2 ou 3? Ficaram no final 3. 3 para concorrer para a avaliação dos projetos, né? Mas, como eu falei, nossa preocupação foi, a partir do momento que saiu o edital, o cuidado de estudar minuciosamente o edital e cumprir a risca que estava no edital. Então não existe motivo para ter qualquer espécie de questionamento. Tá, o questionamento, daí eu vou levantar aqui mais incisivamente, foi a questão ali da apologia ao nazismo, porque na época, né, tinha essa questão, eram alemães, dirigíveis e tal. Nossa. E aí, até já para colocar mais lenha na fogueira, Claro. E aí eu me deixo, né, me sinto na liberdade, porque a gente já é amigo, sim, né, Fernando? Sim. Eu não li, mas as pessoas citam que a professora Sueli Petri, uma das principais, se não a maior historiadora da cidade de Blumenau, colocou na súmula um possível cuidado que se teria nessa associação, né? Vamos lá. Assim, com bons ouvidos porque eu vou falar agora, né? Quem quer associar a imagem do Zeppelin ao nazismo, ou é ignorância histórica ou é desonestidade histórica. Né? Por que isso? O Zeppelin, o dirigível, né? O Graf Zeppelin, que foi o criador do dirigível, ele criou o dirigível em 1902. Então é muito antes da Primeira Guerra Mundial. Então não tem como associar, né? E outra coisa, então, até recentemente a gente vê um estudo dizendo que Santos Dumont foi um grande influenciador para o Graf Zeppelin quando ele entendeu que o Santos Dumont colocou o motor a combustão em balão e passou a ser... Então a dirigibilidade inspirou o Zeppelin a fazer o dirigível dele também. Então assim, essa questão de vinculação do Zeppelin ao nazismo como eu falei para ti, uma desonestidade histórica. Né? Não tem essa ligação. E mais, se a gente quiser ir adiante, então a gente tem que abolir o Fusca dos desfiles. Os jipes Willys que trazem as atrações também tem que ser abolida porque faz uma associação à guerra. Não tem... O pessoal, acho que até eu acho que é realmente a questão da ignorância histórica, até porque muita gente associa que na cauda ali, né, do Zeppelin tinha a bandeira a suástica. Não do Zeppelin, né, do Hindenburg que teve. Isso, que então, foi assim, da segunda passagem, da segunda né? passagem, que não é o nosso, né? Então assim, a gente não faz associação ao Mas Hindenburg. mesmo que fosse, cara, a questão é o seguinte, muita gente não sabe, mas na época da Segunda Guerra, a bandeira da Alemanha foi transformada na suástica. A suástica representava a bandeira da Alemanha, né? E muita gente não sabe disso, né? Sim, e assim, eu sinceramente entendo, eu entendo perfeitamente a preocupação da doutora Sueli Petri em relação à eventual associação. Mas acho também que foi o próprio parecer dela que levantou a fumaça para as pessoas associarem isso. Porque até então não tinha qualquer espécie de questionamento. E para mim, eu acho que isso é só um pretexto para tentar tumultuar
nosso ponto de vista é isso. Sem contar numa grande questão jurídica que a gente não pode ser ignorado, né? Imputar a associação ou... Associação ao nazismo? A Né? associação que a gente esteja eventualmente fazendo propaganda apologia ao nazismo, isso é imputar a gente a prática de um crime, porque a apologia ao nazismo é crime no Brasil. Né? E imputar a outrem a prática de um crime é crime também, é crime de difamação. Então tem que tomar algum cuidado em relação às acusações que são feitas. Né? A gente sabe que a internet aparentemente seria terra de ninguém, mas obviamente a gente está sempre de olho no que acontece, em qualquer espécie de acusação que é feita. Né? Mas a gente está muito tranquilo em relação a isso. Tá? Então a gente sabe que a gente entende que... A gente entende perfeitamente a preocupação da doutora Sueli Petri, né? Inclusive a gente tem um contato muito bom com ela, muito, muito tranquilo e natural com ela, porque ela sabe que a gente vive num Brasil dividido hoje e mais, Santa Catarina vem sido alvo né, da imprensa, não vou chamar de imprensa, né? Mas de acusações de vínculo com a extrema-direita, que a gente entende que é exagerado. Sim. A gente não vê Blumenau isso. Vamos pegar 2 casos até recentes, assim, né? Um que eu acho que era um ex-deputado federal que falou que aqui tinha armas, né? Nos clubes de caça e tiro, né? Então, o cara falar que aqui, né? O negócio tinha... Não sabe nem da tradição, não tem conhecimento. Da cultura. Exatamente. E a outra ali dos telhados pintados, né? Raio, né? Que é o sobrenome da família. Exatamente. Então, olha, só pra gente perceber a falta, né? De conhecimento, né? E assim, como eu falei, ou desonestidade. Exatamente. Então, assim, maldade mesmo. Ou maldade quer fazer barulho e tal. Né? A gente não ignora que existem, né, no sul do Brasil, no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, núcleos de extremistas mas longe de a gente fazer qualquer espécie de associação, não tem... Exatamente, até porque se fosse, vocês teriam que ter muita coragem, né, cara, pra tornar algo público assim e querer desfilar na... André, fazer até um mechanzinho do livro do Segredo do Meu Avô, né? Então vamos colocar um tapume na frente do Teatro Carlos Gomes, né, que também foi construído em 36, 39, que é o período do nazismo, então tomar algum cuidado, né? Total. E assim, a gente vive, querendo ou não, né, numa cidade alemã que tem 150 anos. E a gente querer passar um borrão, não que a cidade tenha vínculo com o nazismo, não, longe disso, mas querer passar um borrão sob o argumento de que possa eventualmente fazer alusão ao nazismo, então a gente tem que fechar toda a história de Blumenau nos anos 30 e 40. Cara, porque assim, a gente carrega, digamos, uma herança que ela acaba sendo muito boa no sentido da própria colonização, né? A gente sabe que os imigrantes foram pessoas muito trabalhadoras, né? Resilientes, porque mudaram aqui a questão do clima, começaram literalmente onde tudo era mato, né? E hoje a gente se transformou numa potência exatamente por esse espírito aguerrido dos alemães, né? Mas, poxa, se eles eram alemães, eles tinham saudade da pátria-mãe e eles tinham esse contato direto, independente. E na época, a gente sempre se tem que transportar para a época. Eu sempre falo isso, cara. Quem estuda história e quem quer tentar argumentar e comentar qualquer coisa, ele precisa se transportar para a época. Então, assim, é muito fácil hoje, sabendo de tudo que aconteceu, julgar com os olhos de hoje. Usar a régua e a moral de hoje, praticamente, não se pode. Né? Não dá, cara. Então, assim, na época, muita gente não se sabia. A gente tem até o próprio histórico, a fala da dona Alda Niemeyer, que esteve lá na guerra e não sabia dos campos de concentrações, porque isso não era divulgado, entende? No documentário Naue, ela fala que ela via alguns judeus diminuindo, né, o número deles na rua, mas não sabia o que acontecia com eles. Exatamente. Né? Então, assim, não era uma coisa que era amplamente divulgada, até porque os meios de comunicações lá, eles estavam, né, não era como hoje, né, que todo mundo tem WhatsApp e internet e tudo mais, e era usado, obviamente, né, pra guerra, né, para as comunicações estratégicas, né? Isso acontece até nos próprios dias atuais também, né? Essa máquina da imprensa, do marketing de determinados governos manipulando a população, como foi caso na época ali da Segunda Guerra Mundial, não só na Alemanha, como países também ali do leste europeu, manipulando a população, dizendo que aquilo que estava acontecendo não era verdade, está acontecendo, né, uma pequena festa, digamos assim, uma coisa assim desse tipo. Uma marolinha. Mas voltando ali àquele assunto, quando a gente recebeu alguns questionamentos com relação à apologia ao nazismo, o grupo decidiu retirar o time de campo, né? Ver, ler e não se manifestar, porque a gente entende que isso dali não tem nenhum mínimo sentido, na verdade, né?
A nossa intenção é trazer a cultura para a cidade, né? Agregar algo novo aos desfiles, né? Que seja culturalmente ombro a ombro com a história da cidade de Blumenau, tendo em vista que o desfile é sensacional, né? O desfile, quem teve já a possibilidade de desfilar sabe que é uma energia maravilhosa. Eu digo que é melhor às vezes desfilar do que pavilhão, porque a energia que emana daquela rua é sensacional. Vocês já desfilaram por outros grupos? Já. Mas assim, André, mas uma questão que a gente tem, uma preocupação até de instrução, a gente tem um planejamento de criar, né, para lançar. A gente não vai desfilar esse ano, Sim. porque não teve tempo hábil por conta do retardo no edital, por conta dos recursos, né? Uhum. Mas para o ano que vem lançar um livro para que as pessoas, instruindo as pessoas, explicando a história do Zeppelin, história da aviação, o vínculo de Blumenau, da Alemanha com a história da aviação e tal. Até porque assim, a ideia é aproveitar o barulho de fato para instruir, né, para explicar. Claro, Algo positivo, né? Total. Assim, De um limão uma limonada, né? Então a gente tem outras ideias que a gente vai fazer, né? A gente está inclusive entrevistando para criar um documentário para ser lançado concomitantemente com o lançamento do carro, de pessoas que viram passar, né? Contar a emoção que eram hoje pessoas idosas, que eram crianças na época, que viram passar o que aconteceu, né? Que as igrejas tocavam os sinos, as fábricas os sinais, não os sinos, os apitos. Sirenes, né? Então, inclusive, até temos pessoas que viajaram no Zeppelin. Então, para que elas possam testemunhar o que foi, para que as pessoas possam, de fato, entender, né, a relevância disso. Acho que foi a dona Isolde Ehring, né, que viajou. Sim, ela viajou. É a filha do Kurt Ehring. E ela cruzou, salvo engano, ela cruzou o Atlântico com ele. Foram Isso. 7 dias cruzando o Atlântico, né? Exatamente. Então, ele viaja a 1.200 pés. Então Não é muito alto. Não é muito alto, é uma viagem contemplativa, né? Ela vai vendo. Cara, Interessante. Teve uma senhora também da família Odebrecht, se não me engano, também que teve a oportunidade de fazer uma viagem. Não sei se ela está viva ainda, não faz tempo. Mas a gente está justamente buscando, identificando essas pessoas para que a gente faça resgatar isso aqui, Sim, né? até acho que a própria Isolde, acho que fizeram um tipo de um documentário. Eu não tive acesso a esse documentário porque parece que só tá na biblioteca pública, na biblioteca da FURB e tal, mas é um DVD e tal, e ela contando, narrando isso. E ela fala até do batismo, né, que acontecia quando você cruzava a linha do Equador. Sim, você sim, partia pela primeira vez ao hemisfério norte, aí havia lá um batismo e tudo mais. É uma cerimônia. Uma cerimônia. Era proibido câmeras fotográficas, né? Então por isso que não se tem imagens, né? Não sei se vocês realmente nunca viram, não conseguiram. Internos eu não tenho nunca vi nenhum registro interno. Antigamente, né? Porque até isso é uma outra coisa, né? Os dirigíveis continuam sendo fabricados, né? Lógico. Aliás, voltou agora com muito mais segurança, obviamente. Né? Inclusive o Hindenburg, quando passou em Blumenau, em 36, passou 6 meses antes de explodir, né? Isso. Exatamente. Foi nos Estados Unidos, né? Se não me engano. Então quem viu, né? Exato. Mas agora com muito mais segurança, voltou a ser um meio de transporte, né, seguro e, como a gente falou antes, né, contemplativo. Imagina que bacana fazer uma viagem, sei lá, Florianópolis, Buenos Aires, dirigível, né? Exatamente. E o Carlos Braga Miller, que esteve no Blumencast, ele contou, né? Porque ele também leu, estudou muito, conversou com pessoas, né? E ele falava, assim, que por dentro eram verdadeiros hotéis de luxo flutuante, assim. Era um negócio absurdo. E aquele bojo, né? As pessoas têm medo, assim, né? Pô, será que isso aqui vai estourar que nem um balão, né? De plástico, assim, de borracha. E aí, o que ele contou é que, né, tinha o bojo, e aí o capitão lá, o comandante, dizia, não, se você tem medo, né? No caso, pode pular no bojo ali, né? E aí, não, eu não vou pular, tá louco? Vai que minha perna aí fura, né? E aí o próprio comandante pulava no bojo, assim, pra comprovar que aquilo ali era extremamente seguro, cara. Mas era, assim, restaurante, né? Acomodações muito bonitas, né? Bem decoradas e tudo mais. Então, ele vai contando, assim, é muito interessante mesmo, né? Uhum. E por que será, né, cara, que não se popularizou? Por causa daquele acidente? Deu um... Engraçado, né? Porque outros acidentes aéreos de Boeings e tudo mais aconteceram. Mas sabe uma coisa que é interessante, assim, é uma infeliz coincidência, né? Na semana que saiu o resultado do edital, que nós tínhamos vencido o concurso, foi a semana que o submarino implodiu. Putz, e o formato lembra o submarino também. Então, assim, e daí a gente não sabe, prefere a associação. Até foi uma surpresa.
infeliz. Mas foi uma surpresa que a associação com o nazismo e não com o submarino. Submarino, né, cara? É verdade, Pô, cara, que interessante. E aí, essa tomada de decisão de vocês de não desfilar, ela é puramente técnica ou Puramente essa técnica, questão né? que o Paulo comentou, Não. vamos tirar o nosso time de campo, Não, deixar a técnica, poeira né? baixar, então Não ele tem- já baixou também, né? Não. Sim, foi o fogo de palha, assim, não Sim. teve... Até porque Aí- não tem sustentação histórica, então... Para a construção de uma alegoria como essa requer um tempo grande de trabalho, né? É um trabalho artesanal, não é como tu produzir um carro em série, Exatamente. né? A gente vai montando ele por etapas e pode acontecer em algum momento de a gente evoluir por uma etapa e ver que está errado e dar um passo para trás, ter que refazer, né? É um trabalho realmente totalmente artesanal. Se não tivesse tido os recursos, provavelmente conseguiriam. Não creio que sei, não. não Não. sei. Não, André, até porque tem a questão também dos trajes típicos, né? A gente tá... O edital previa não só o carro, mas também todo o traje típico, fundamentação histórica e tal. Foi avaliado, foi Certo. incrível Não avaliado. foi só um projeto da alegoria em si, né? Teve também um projeto técnico do traje típico. Antes da gente falar propriamente do carro, eu queria trazer só mais uma situação também que houve, assim, pessoas que falaram a questão, além dessa associação ali que a gente já falou, mas a questão histórica. Claro, histórica ela existiu, mas se apontou muito uma questão assim, mas isso aí não faz parte da Oktoberfest, não sei o quê. Até porque muitos carros Mas traziam vamos lá. tradição. Vamos agora pegar o regulamento do Oktoberfest e botar debaixo do braço, né? O edital é claro que tem que ter uma associação ou com a Alemanha, ou com a cultura alemã, ou com Blumenau, ou com o Oktoberfest. Blumenau tem. Então tem Blumenau, a passagem e tal, e também é uma parte da história da aviação alemã. Então, Perfeito. né, foi de fato... Né, ele viajava o mundo todo, né? Então ele tinha várias viagens pelo Brasil. Onde passava ele era celebrado, né? Então por que não celebrar aqui, né? Por que não trazer? Perfeito. Com certeza vocês têm essa consciência de que tudo que começa novo em Blumenau gera essa polêmica, né? Então, os próprios carros, digamos, gastronômicos também tiveram os seus percalços aí para até... E aí, isso gera depois mas eu também vou, então eu vou ilustrar aquela passagem histórica no desfile da Oktoberfest. Vocês estão abrindo aí um precedente. Um novo campo, né, de possibilidade, né? Porque imagina, cara, o carro de comida geralmente tem vários hoje em dia, né? Começou lá com o Essenwagen, depois foi, né, o carro do porco, da linguiça, da cuca, da batata recheada, então Home Ops. exatamente. Então, acho que a gente já tá bem servido, né, cara, de carros gastronômicos, né? Então, assim, como tu falou dos outros modais ali, né? Locomotiva, acho que tem umas três locomotivas ali, né? Tem a questão dos barcos ali também. Então, acho que realmente tu ampliar um pouco mais o teu horizonte, a tua mente, assim, para fatos históricos e ilustrar ali é muito interessante, porque daí tu não tá contando só também a história da Oktoberfest, né? Tu já tá passando pro turista a história de Blumenau, porque isso, mas por que tá tendo esses eventos? Daí a ideia do livro também, né? Perfeito, que já vai ter uma base, né? Não vai deixar no... Uma coisa que é interessante, assim, da ideia do livro, a gente original seria até distribuir ele ao longo do desfile, só que foi desaconselhado por conta da questão ambiental, né? Para não... questão sustentabilidade, não entregar com risco da pessoa se desfazer do livro. Perfeito. Mas a gente tem algumas ideias de fazer, por exemplo, distribuir a bolacha de Shopping mesmo? chopp com QR Code, que a pessoa vincule ao livro e tal, fazer uma questão de realidade aumentada tal, para ver os zeppelins. A gente tem algumas ideias bem bacanas aí. Muito fera aí, cara. Vocês estão, de certa forma, dando um up aí, né, cara, nessa visão, né, cara, profissionalizando cada vez mais. A gente conversou com alguns grupos e a gente percebe essa preocupação em todos os grupos, né? Porque aumentou-se a régua, né? Cada vez mais. Muitos grupos aí tradicionais já fazendo novos trajes, né? Deixando ainda mais bonitos, mais detalhados, né? Os próprios carros estão mudando aí, com vários carros novos acontecendo, né? Então, realmente, e vocês estão vindo mais com essa pegada ainda mais da interação, né? Então, exatamente. Não é só o carro do dia lá do desfile, tem toda essa pegada. E nós temos outras surpresas que não sei se a gente já pode falar, Paulo. Acho que não. Vontade não falta, né, Fernando? Mas eu acho que a gente tem realmente aí umas 2, 3 outras. Eu sei idioma, ideias, não vou falar aqui. Uhum.
alusivas aí, digamos, à área da sustentabilidade. A experiência Então, assim, do público, né? Isso eu sei. Sensorial. Isso. Exatamente. Então, mas acho que vamos deixar na gaveta, no Fernando. Mas cara, assim, até a gente teve... quero mandar um abraço pro Bruno Barbieri, né? Que é o arquiteto, né? Que projetou ali o conceito, né? De todo o carro. Também, acho que dos uniformes também, né? Não? Não, dos uniformes foi uma amiga nossa chamada Sandra Belibil. Legal. Então, Sandra, também parabenizar ela, né? Porque eu vi inclusive a gente postou lá no Blumencast, né? Quando a gente soube da deferência, né? Pelo Zeppelin. E realmente trajes legais, bonitos e que remetem, né? À aviação ali, né? Tem um capzinho, né? Tem o próprio broche ali, o pin, né? Também, que é algo remetendo à aeronáutica, né? Bacana, né? E... o Bruno, desculpa te interromper, o Bruno já é um parceiro nosso aí de 20 anos. Foi ele que, na época, também desenhou o Essenwagen. Né? Eu sou um dos fundadores do Essenwagen também, André, né? Legal. O Paulo é fundador de grupos em série, né? Poderia estar em casa ali curtindo a família, mas a gente é empreendedor, quer... Gosta de se incomodar. Exatamente. Mas isso está no sangue, na verdade, né? Desde criança, minha mãe nos colocou rapidamente, colocou no Centro Cultural 25 de Julho. Então, os 4 irmãos faziam parte dos grupos. Então, desde criança, a gente desfila no Oktoberfest. Então, aí há 33 anos, a gente está desfilando na Oktoberfest. Se não me engano, a Oktoberfest tem 34, 35... 33, né? Agora vai ser a 38ª. Então por aí. Mas o Bruno Barbieri desenhou e acompanhou com a gente o Essenwagen e buscamos ele ali para fazer esse projeto. E realmente ele tem depois da biga ali uma capacidade muito grande. Depois da biga que o Nicolete fez ali que não virava a curva. O Fernando falou ali, tem que virar a curva. Eu já lembrei do Essenwagen, a primeira versão. Eu vi o podcast, foi sensacional. Muito legal, né, cara? O Béio e o Marcos. Isso. E quais foram outros que tu ajudou a fundar? Não, foi só esse. Foi o Essenwagen? Não, só esse. Chega. Por enquanto. Pô, cara, mas é sensacional. Um dos fundadores do Essenwagen, somos em 5. Sim. E aquele negócio, né, que ele contou a história ali, né? Pô, tava com fome, né? Tinha que desfilar e tal. Muito bom. Assistam aí, ó, o Essenwagen, tá? Bem bacana. Cara, a questão ainda do carro ali, né? O que vocês podem adiantar? Porque se vocês não estão conseguindo, digamos, deixar ele pronto esse ano, é porque realmente vocês estão se preocupando para algo qualidade, segurança também. Exatamente, né? Eu vi mais ou menos o projeto, até a gente postou, né? Como eu estava falando ali. Mas alguns detalhes vocês conseguem contar pra gente, assim, como é que ele vai ser operado, qual que é o tamanho dele? É um tamanho grande, né? O que ele vai ter som, o que mais vai poder... A gente ainda está definindo os parceiros, né, para entrar conosco nessa jornada. Né? Já temos aí dois, três na manga, digamos assim, né, em conversação. Mas vai ser, se não me falha a memória, ele tem 10 metros de comprimento por 3 de largura e 3,5 de altura. Né? Inicialmente a gente fez com 6 metros de altura. Queria uma coisa grande. Mas não... Zeppelin mesmo. Mas não tem condições devido à fiação elétrica e tudo mais. Então, né? Mas... Assim, não basta passar pela 15, ele tem que chegar na 15 também, né? Porque a 15 especificamente não tem. Não tem fio, mas é só que para chegar na 15 tem uma série. É verdade, Então a gente, lógico... Ele foi feito num chassi de van, né? Não é? A gente está estudando ainda algumas alternativas, né? Ali é o pontapé inicial, digamos. Então nós não podemos cometer nenhum erro no início do projeto. Então estamos estudando algumas opções de veículos que vão ficar na base. Mas é uma D20, né? Um chassi de D20, né? Originalmente, mas... É lógico, vai ter chopp, vai ter música, vai ter luz, vai ter fumaça, né? Como alguns carros alegóricos também tem, né? E algumas outras surpresas ainda que estão na... E assim, uma questão que o desfile é tão mágico e exige, por conta disso, uma série de adaptações e, né, incrementos, porque desfila de dia e desfila à noite. Exatamente. E ele tem que ser luminoso à noite a ponto de chamar atenção e tal, né? Então tem essa
algumas questões que a gente vai ter que adaptar para fazer com que ele também seja muito atrativo durante a noite, né? Perfeito, cara. A fumaça que tu falou até por causa das nuvens, né? Pra ilustrar a nuvem. Para fazer essa passagem e tal, né? é. E a gente está construindo também a própria música já para fazer Bem alusão. lembrado. É? Já começou a fazer uma série Vão de... ser com, digamos, porque assim, geralmente tem pessoas famosas que fazem a música ali, né, e tal. Vocês estão pensando com alguém assim que já tem essa fama, digamos assim, porque tipo, Vox 3, Rogério França e tal, pra interpretar, né, a música. A gente não né? teve ainda, a gente não chegou nessa fase ainda, mas a gente está nessa fase ainda de elaboração e de... Legal. Já temos 2 contatos, né? Aham. 2 músicos locais. Letristas, né, mesmo pra Letrista, fazer. Exatamente, eletrista, exatamente. Que massa, cara. A ideia da fumaça é bacana, né? A gente está com a ideia de realmente que a fumaça saia por debaixo do Zeppelin. Como né? se ele Que estivesse é flutuando. flutuando e subindo, assim. Então é uma das ideias, né? Uhum. E aí um pilota, né, ali, Sim, vai ter um... Vai ter um cara piloto que dirige. exclusivo para Motorista, isso, né? Mas vai ter... Como é que vai por dentro, assim... Porque, assim, o dirigível em si, ele é fechado, né? Então, assim, vai ter mais pessoas... Não vai ser possível, tá? A ideia é só o motorista mesmo. Motorista, E perfeito. todo mundo vai ficar de fora mesmo. Ao redor ali e tal. Aham. Até porque a dimensão dele, ele vai ter quase que partir do chão, esses 3,5 metros, né? Bem lembrado. Daí a gente não tem como ficar a gente ali dentro, né? Mas o desenho vai dar a ideia, de fato, né? Da parte de baixo do aeroporto ali, né? Que massa. E como é que tá o grupo de vocês, assim? Porque eu acho que... Quantas pessoas são permitidas? 60, 70? 60 pessoas. 60, né? Pessoas, né? Já está preenchido já Ah, né, todos os grupos, todos os membros. Sim. E aí, obviamente, vocês pegaram de amigos, assim, Sim, próximos e tal. Já estão bem integrados, bem entrosados Sim, também. bastante, né? A gente só precisa agora arrematar alguns detalhes burocráticos para que a gente possa, de fato, partir atrás aí de viabilizar financeiramente, inclusive, o projeto, né? A gente está quase muito bem encaminhado, assim, né? Só depende agora de alguns ajustes burocráticos para poder dar o... Porque a gente também percebe que vem crescendo, né? Essa busca de marcas se associando com os grupos de desfile, né? Porque às vezes a marca não consegue ser uma patrocinadora da Oktoberfest e os grupos são uma belíssima vitrine, né? Uma alternativa fantástica, né? Pra... Uma coisa que falasse, uma coisa que interessante, a questão do estigma dos dirigíveis, né? Mas para passar todos os jogos da NFL tem os dirigíveis da Goodyear, né? Então, as pessoas veem aquilo ali, já associa com aquilo ali. Então não existe, como eu falei para ti antes, né? É estigmatizado em termos que quando se quer, né? Depende da narrativa. Sempre uma eterna guerra de narrativa, né? Narrativa, cara? Infelizmente. Então, a gente infelizmente acaba sendo vitrine por conta disso, mas precisamos, ou a gente faz ou a gente recua. A gente optou por fazer, então está dispostos a enfrentar aqui. Tem que ser enfrentado. Que legal, cara. Bom, acho que a gente tá já finalizando, né, o nosso programa aí, o nosso bate-papo, mas se vocês tiverem mais, sei lá, alguma coisa que vocês queiram falar, alguma novidade, fiquem à vontade, gente. O microfone é de vocês. Na verdade, nós temos o nosso canal no Instagram, né? É o Zeppelin Group, então fiquem à vontade para nos seguir. E, bom, a gente veio com a intenção de agregar algo novo para os desfiles e fazer algo que remeta realmente à colonização alemã, algo que marcou uma história aqui na nossa cidade. E como todos os outros grupos, né, a gente se doa, a gente coloca recursos financeiros dos integrantes, né, para fazer o desfile, para enaltecer ainda mais a nossa cidade a nível nacional e internacional. Então, a gente tem, se não me engano, né, Fernando, até o dia 28 de fevereiro, pelo edital, para deixar a alegoria pronta. Se não me engano é isso, é 28. O 1º de março, né? O 1º de março, né? Então, a gente tem aí um tempo aparentemente longo, que não é. Ele é pequeno. Porque... É complexo, né, a construção, né? Dezembro já está aí, né? Então, assim, na verdade, a gente quer somar e temos a plena certeza que em 2024 o Zeppelin vai estar lá na Rua 15. Vai estar voando. Exatamente. Uma boa associação. Que legal, cara. E, pô, eu queria... Tu falando ali... tu falou do vídeo ali, né? Um documentário, mas mais na pegada histórica, pelo que eu entendi. O próprio livro... Vai ter livro ou não? Vai ter livro, só não vai ser distribuído no desfile. Exatamente. Tá, mas vai ter livro. Vai ter livro, sim. Tá, até imagina, né? Se não, né? O cara que mais faz livro aqui... Mas vai ser um livro
mais público jovem, assim, né? Não vai ser um livro romance, histórico, não vai ser um romance e tal, mas vai ser um livro que com embasamento histórico ali, né? Contando... Explicando o que foi, né? Perfeito. Explicando a história da aviação, Legal. né? Contando, né, o que é o dirigível, a vínculo com o Santos Dumont, a gente não pode negar essa questão. Né? Que, aliás, coincidentemente, esse ano fez 150 anos, né, de nascimento dele, né? Agora, em julho desse ano. Sim. Então tá bem em voga a figura. É o que o Fernando, né? Olha quantas associações ele já fez aqui, com o submarino, com não sei o quê. Ele vive fazendo isso. O que aconteceu hoje? Vou associar com o que tá acontecendo no mundo. Ele vive fazendo isso. Essa é a beleza da, né? A gente até contou no Juro que é verdade aquele acidente, né? O primeiro acidente aéreo comercial do Brasil aconteceu na frente dos olhos do Santos Dumont, né? Ele estava sendo recebido aqui na Baía de Guanabara. Recém tinha voltado de Paris. E aí foram fazer... Era aqueles hidrojatos. E aí foram fazer umas apresentações e tal. E o piloto aqui, eles foram fazer aquela... Né, que ficam muito próximo, como se fossem se chocar. E aí um conseguiu fazer o desvio, o outro... Só que eles estavam muito em rota mesmo de colisão. Eles não calcularam direito. E aí um conseguiu desviar, o outro fez uma curva muito forte, perdeu o controle e caiu no mar. E aí matou todo mundo e tal. Por que eu falo isso? Porque uma das vítimas desse acidente está enterrado aqui no cemitério luterano de Blumenau. Puta, agora eu esqueci o sobrenome dele. Butzke, Gustavo Butzke. Ele era mecânico da empresa de aviões. Estava no avião? Estava no avião, exatamente. Nesse avião tinha jornalista, tinha professores, tinha mecânicos, porque era uma apresentação mesmo, né? Uma exibição, isso. E aí, cara, foi muito trágico. Esse é considerado o primeiro acidente aéreo comercial do Brasil. Impressionante. E aí foi onde muitas pessoas falam que aquilo ali ajudou ainda mais a aprofundar a depressão do eu Santos ganhei Dumont. dos meus filhos, do Dia dos Pais, a biografia do Santos Dumont. E não cheguei nessa parte ainda, mas tem aquela história da associação que se faz, né? Ou supõe-se que ele teria se matado por conta da depressão decorrente da utilização bélica do avião, né? É isso aí. Mas isso já foi... talvez isso tenha Já sido adiantado, o cume, assim, né? Que estupim, culminou... Agora, aquilo ali foi pra ele foi muito, porque imagina, algo que ele criou... Né, que, óbvio, não foi usado mal intencionado, mas ele não queria essa exibição. Ele falou, não, eu não quero ser recebido com essa exibição. Parece que ele já estava pressentindo. Sabe uma coisa que é interessante? É que assim, na história do Santos Dumont e a história da própria aviação, ele começou com os dirigíveis, né, com balões, depois dirigíveis. Aliás, houve quem nos alcunhou de balão mágico, grupo balão mágico. Mas o Santos Dumont começou com os balões, depois ele migrou para os objetos mais pesados que o ar, né? E assim, era uma aventura que se punha em risco o tempo todo, né? Então, ele sabe do risco que existia, né? O homem é feito para andar, né? Não para voar. Exatamente. Então, ele sabia do risco que tinha, tá? Mas... E foi muito interessante, assim, porque ele fez questão de ir no velório de cada pessoa e tal. Ele só, assim, não tem muitos detalhes, né? Se foi feito um velório coletivo e tal, até porque o Gustavo Butzke foi transferido pra cá, foi sepultado aqui, né? Ele está sepultado. Mas ele era de Blumenau? Ele era de Blumenau, ali do início da região do Garcia. E aí é interessante porque a lápide foi feita, né? Toda a parte ali foi feita pela funerária Haas, pela família Haas, né? E tal. E ele tem o emblema do hidroavião. Nossa, na lápide ali. Exatamente. Aqui está enterrado Gustavo Butzke e tal. Olha, dá um livro. Não, Um documentário. Meia hora de conversa com o Fernando, dá um livro. Eu tenho os 3 assuntos para botar livro. Mas sabe uma coisa que é interessante, André? Aproveitar e falar sobre aviação e tal. Isso vai estar no nosso no livro do Zeppelin. É que uma coisa muito interessante que foi a passagem de Antonois de Saint-Exupéry por Santa Catarina, né? Ele vinha de viagens pelo correio francês. Ele pousou em São Francisco do Sul, não? E pousava muito no Campeche, em Florianópolis, né? Então tem uma lenda que diz que Campeche é campo de pesca em francês, né? Campo de pêche. Por isso que seria Campeche, né? E teria sido ele que teria dado o nome à praia, né? E diz que também a Lagoa do Peri seria do Antonois de Saint-Exupéry, é o Sr. Peri, né? Então, aí vão se criando lendas. Eu acho que não seria essa... São os Fernandos Becker da Silva da época que ficam associando, entendeu? Inventando coisas. Não, mas assim, essa é uma coisa interessante, essa história, né? Da passagem de alguém, né, que escreveu um livro de... O Pequeno Príncipe, né? Príncipe, né? De renome mundial... Passava aqui a história da aviação aqui, né? Exatamente. Por que não resgatar isso, né? A nossa ideia é justamente essa.
Só não pode ser pra grupo de desfile da Oktober, né? Porque daí já é Já um pouquinho... Floripa, mas né? pra festa da Fena Ostra, pode pensar nesse entender. E tu ia puxar, né? Porque tu é de lá, né? Sou sim, sou. Aí, ó, por isso. Sou de Floripa. Ô, Fernando, e também, cara, ainda falando de aviação, talvez, né, a ideia aí para futuros grupos, a questão do primeiro pouso de avião aqui, né? Acho que foi Otto Rockow, né? É um comandante da Alemanha, né, que pousou aqui, para quem não sabe, ali na Coronel Federsen, né? Então, todo mundo acha que, pouso e decolagem foi sempre lá na Itopava Central, no Quero. Né? O primeiro foi ali na região da Itopava Seca, antiga Altona, né, como era chamado o bairro, né? Então, também é algo histórico que pode ser levado pro... Por que não, né? Eu acho que, assim, tudo que vem para somar, né, e mais, somar com qualidade, com projeto, né? Blumenau sempre foi um destaque nacional por fazer as coisas muito bem feitas. E eu acho que o nosso grupo não podia ser diferente, né? A gente tem que fazer uma coisa muito bem planejada, muito bem organizada, né? Muito bem respaldada historicamente. Exatamente. Para que a gente possa vir acrescentar e, né, brilhantar ainda mais o desfile do Oktober. Como eu falei, eu acho que vocês estão realmente abrindo, né, um grande precedente aí para ampliando essa visão de que não precisa ser só aquela questão do colonizador, do imigrante, da parte da gastronomia. Então, assim, vocês estão, olhando com uma visão um pouco mais abrangente da história, e Blumenau é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma história tão rica e tão bem guardada, e tão bem preservada e tão bem divulgada. Mérito da Sueli Petrini. Exatamente. E não só dela, que eu vou ter que advogar a favor também do nosso querido José Ferreira da Silva. Tijucano. Né? É verdade, Tijucano, cara. Esse cara era um cara extremamente apaixonado pela história de Blumenau. Eu tenho uma dó. Blumenau em Cadernos, se não me engano, Blumenau em Cadernos, ele que fundou a Blumenau em Cadernos. A única revista do Brasil publicada de maneira ininterrupta. Outro orgulho. Infelizmente, o nome da rua dele é uma rua que hoje foi fechada, né? Foi fechada. Ali, aquela do Shopping Beira Rio ali. Claro. Uma pequenininha. Já era um apêndice ali, né, cara? Ainda fecharam. Tá podia transformar uma praça aquela ali, né? Talvez, né? Praça do José Ferreira. Aí, bacana. Só vendo, ele foi interventor municipal, né? Eu acho que durante... Ele foi. Mas já era... O nome era prefeito já mesmo. Já era prefeito, mas ele foi nomeado, né? Não sei se foi eleito. Acho que ele foi nomeado na época da... Que tinha aquela... De Vargas, isso, do nacionalismo ali, né? Tal. Naquela época ali, bem... Meu, ele foi fantástico, assim. Sim, cara que escreveu muitos livros, né? Que buscou muitos recursos no sentido histórico, né? Preservação, então realmente a gente teve grandes nomes aí da preservação, né? Da história. E aí hoje a gente tem até um pouco dessa incumbência de passar em outros formatos, né? Então, podcast, estamos aí no YouTube, estamos fazendo essas conversas. Aliás, fica a dica para os grupos que queiram eventualmente aproveitar esse viés para os próximos desfiles, acompanhar o Blumencast, né? Aí, ó. Obrigado, Fernando. Fernando. Ali é uma grande fonte. Não, agora sim, tem que ser dito aquilo que tem que ser reconhecido, né? Eu identifico no Blumencast uma grande fonte confiável e de qualidade, né, do resgate da cultura e da história de Blumenau, não tenha dúvida disso. Obrigado, cara. Aquela moção da Câmara de Vereadores é muito justa para vocês. Parabéns aí, eu sou um grande fã do teu trabalho. Cara, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, cara, obrigado, Paulo. E, poxa, isso aí é aquilo que eu sempre costumo, né, falar, é um combustível para que a gente possa seguir em frente, né, nesse trabalho. A gente está, graças a Deus, começando de forma jovem, geralmente historiadores, né, poxa, o cara já tem lá 60, 70 anos, né, e a gente está começando exatamente para levar... O Roberto faleceu, né? Infelizmente. Foi esse ano. Ele foi faz uns 4 meses atrás. Outro grande ícone da cultura, da preservação da cultura blumenauense. Perfeito, cara. E, infelizmente a gente não teve essa oportunidade, a gente fez vários convites, mas é porque ele já vinha levando há muito tempo a sua doença. Mas o blog dele é sensacional. Sensacional, né? E vai permanecer, né? Inclusive, também um ponto, né? Uma fonte também que eu sempre pesquiso, né, cara? Isso é muito bacana, o blog dele, né? Mandar um abraço aí pra esposa dele, né? A dona Dalva também. E, enfim, muitos outros, né? Que a gente acaba aqui, seria... injusto, né? Esquecer de alguém, né, cara? Mas o próprio Fernando, né, cara, que tem aí os livros, né, que tem muitas matérias também, né, publicadas. Então, sempre que se fala em história, o Fernando, né, dá entrevistas, né, reportagens e tudo mais. Verdade. E precisa até voltar a aparecer mais, né? Não, deixa assim. Já tem muita coisa, né? Tá tranquilo. Mas, gente, foi fantástico o papo aqui com vocês. Acho que isso foi bem esclarecedor, né? A gente precisava trazer todos esses pontos, né? A gente não
não pode tentar cobrir o sol com a peneira, né? Então, sendo bem objetivo, né? Vocês têm, como é que vocês falaram, né? O regulamento embaixo do braço, né? Todo o respaldo jurídico e histórico, né? Não à toa também que foram os vencedores do concurso desse ano, né? Então, parabenizar vocês por terem vencido esse concurso, parabenizar aí pelo capricho, porque pelo projeto já tá lindíssimo, tanto a parte de trajes quanto a parte do veículo, né? Vai ficar fantástico. Tenho certeza que a música e todos os segredos ainda, né? Das experiências aí sensoriais vão ser muito legais, vão surpreender e, de novo, colocar uma régua maior, um sarrafo maior aí para os outros grupos, os tradicionais e os futuros, né? E desejar muito sucesso. Talvez ano que vem eu não chame vocês, porque vocês ainda não terão desfilado, mas certamente no ano seguinte eu quero saber, através de vocês aí, como é que foi a primeira experiência, né, de desfilar no desfile da Oktober. Mas só pra gente fechar, e aí eu vou passar a vez para vocês, porque eu comecei falando do livro ali, do documentário ali, né? Mas eu queria saber se vocês estão pensando em fazer algo da construção do carro, porque as pessoas gostam muito, né, dessa questão de como é que foi feita a construção. A nossa ideia é fazer e ir lançando paulatinamente no próprio Instagram. Legal. Então dá para acompanhar lá que vai ter essas evoluções. Isso é da hora pra caramba. Isso até fica com um acervo histórico, né, pra gente olhar para trás e ver como que a gente construiu e relembrar. E contamos com o Blumencast na inauguração lá para. Com certeza. Só chamar a gente com o vídeo que a gente vai ter o maior prazer, cara. Que não seja um Vorax, né? Lembra do Vorax? sim, o carro. Não vai ser ali no moinho, né? Aquele carro... Isso, que nunca foi, né? O carro blumenauense ultra esportivo e tal, mas que nunca foi pra frente, né? Porque vocês falaram em lançamento e tal, né? E eu também faço associação, Fernando. Ótimo, eu sei disso, eu sei. Gente, fica aqui então o microfone de vocês, né, para fazer os cumprimentos aí finais e convidar o pessoal, né, para prestigiar tanto a página quanto o grupo de vocês, tá? Bom, André, obrigado pela oportunidade de a gente poder expor os nossos sonhos aqui, né? Sigam o Blumencast, venham aos desfiles, venham ao Oktoberfest, essa festa maravilhosa que Blumenau respira, né? Agora, não só Blumenau, toda a região, todo o país, em outubro. Vai ser uma festa maravilhosa, a gente vem acompanhando aí nas redes sociais, na verdade, todo o trabalho que envolve por trás dessa festa para deixar ela perfeita para o público. A gente, então, em nome aqui do Zeppelin, né, Fernando, agradece a tua oportunidade. E em 2024... voltamos, André, para, quiçá, convidá-lo para desfilar conosco, né? Num dos 5 desfiles que nós, se não me engano, temos direito, 5, se não me engano. E sentir a emoção, né? Já deve ter desfilado, tenho plena certeza disso. Sentir a emoção que é ali na avenida, né? Na Rua da Linguiça. Exatamente. Outra lenda, não vamos começar essa... Obrigado, André. Tamo junto, Paulo. É isso, Fernando? Já que a gente citou a Rua da Linguiça, então deixa eu falar aqui mais uns 15 minutos. Não. Já que citamos Saint-Exupéry, né, que dizia que o essencial é visível aos olhos, eu discordo dele, né? Eu acho que a essência do blumenauense é fazer as coisas bem feitas, né? E nesse caso específico, o essencial não é visível aos olhos. O essencial vai ser muito visível na Rua 15, no outubro de 2024. Caramba, então vai ser essa... Escritor, né? Fechou com chave de ouro. Manja das a gente sonhou isso antes, né? Ele ficou, amanhã tem o Oktobercast. Como é que eu vou finalizar isso? Como é que eu vou coroar? Chave de ouro. Show, gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou a gente. E siga, né, mais uma vez aí, o Grupo Zeppelin. Siga também o @Blumencast. E se inscreva no nosso canal. Siga também @Mix Blumenau Oficial, né? Rádio Mix aqui da cidade, como eu falo sempre aí, no coração da Vila Germânica, fantástico. Então acompanhem que vai ter muito mais novidade, vai ter muito mais coisa boa para acontecer e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e I'm Prosit!